Países transcontinentais são países que têm seu território em mais de um continente. Então, no vídeo de hoje, vamos ver alguns países transcontinentais com território contíguo. Contíguo, para quem não sabe, é o território do país sem contar ilhas, exclaves e colônias, como é o caso do Reino Unido e da França, que tem colônias e ilhas espalhadas por vários continentes. Então, vamos ver alguns países transcontinentais só contando o território contíguo. Então, vamos lá. Não poderíamos começar de outra maneira. Vamos falar da Rússia por primeiro. A capital da Rússia é Moscou e a moeda é o rublo russo. E o atual presidente da Rússia é Vladimir Putin. E a Rússia fica na Ásia e na Europa. E a Rússia é o país mais grande em área do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Desses 17 milhões de quilômetros quadrados, 13 milhões 115 1.200 quilômetros, ou seja, 76,81% ficam na Ásia, e 3 milhões 960 mil, ou seja, 23,1% ficam na Europa, onde fica a capital e principais cidades. Já falando em população, que eu falei das principais cidades, a Rússia possui mais de 143 milhões de habitantes. Desses, 37 milhões vivem na Ásia e 106 milhões vivem na Europa. E o imenso território russo tem origem histórica. Em 1721, Pedro o Grande fundou o Império Russo e Catarina a Grande obteve extensão para leste até o Oceano Pacífico. E ali que veio a origem desse extenso território russo, que na sua maior parte é inabitado. Agora vamos falar da Geórgia. O presidente da Geórgia atual é Salome Zurabishvili e a capital é Tbilisi. E a moeda atual é o lari. E o país limita-se com a Rússia, com a Turquia, com a Armênia, com o Azerbaijão e com o Mar Negro. A área total da Geórgia é de 69.700 km², equivalente ao município de Jutaí, que fica no Amazonas. E desses 69.700 km², 20.460 ficam na Ásia e 49.240 na Europa. E a atual população é de 4.479.180 habitantes, equivalente à população do estado do Amazonas. E dessa população, 2.032.000 ficam na Ásia e 2.447.000 ficam na Europa. Agora vamos falar do Azerbaijão. A capital do Azerbaijão é Baku, que fica no continente asiático. E o presidente atual é Ilham Aliyev. E a moeda é o manat azeri e a língua é o azerbaijano. A área total do Azerbaijão é de 86.600 km², que é equivalente a Tapauá, que fica no Amazonas. E na Ásia, o Azerbaijão tem 46.870 km², e na Europa, 39.730 km². E falando em população, a população total do Azerbaijão é de 8.327.618 habitantes, que é equivalente ao estado do Pará. E dessa população, 4.129.000 ficam na Ásia e 4.198.000 ficam na Europa. Temos também a Indonésia. A capital da Indonésia é Jakarta e a moeda é a rúpia indonésia. E o atual presidente é Joko Widodo. E a Indonésia possui 17.508 ilhas, das quais 6.000 são habitadas. A área total da Indonésia é de 1.904.569 km². E dessa área, 76% está na Ásia e 24% está na Oceania. Agora entramos num tema um pouco dividido. Muitas pessoas consideram que a Indonésia está totalmente na Ásia e outras pessoas consideram que uma parte dela está na Oceania. As fontes mais confiáveis apontam que ela realmente é transcontinental e apenas 24% estão na Oceania, que no caso seria essa parte que a Indonésia tem da ilha de Nova Guiné, que seria então a parte da Indonésia que fica na Oceania. Então eu vou me basear nesses dados. E a população da Indonésia
é de 273 milhões de habitantes e 98% estão na Ásia e apenas 2% estão na Oceania. Agora entramos num país que é bem legal falar da transcontinentalidade desse país, que é o Egito. A capital do Egito é Cairo e a moeda é a libra egípcia. E o atual presidente é Abdul Fattah al-Sisi. O seguinte, o Egito fica na África majoritariamente e uma parte dele, que no caso seria a Península do Sinai, fica na Ásia. E seria dividido esses continentes pelo Canal de Suez, que é muito conhecido no mundo inteiro. Então o Egito tem uma pequena partezinha, 6% da área do Egito. A área do Egito é de 1.010.000 km², e apenas 6% ficam na Ásia e 94% ficam na África. Então é apenas uma pequena parte, que no caso é a Península do Sinai, que fica na Ásia. Inclusive teve uma guerra entre Israel, mas a posse dessa área ficou para o Egito. E a população do Egito é de 102 milhões de habitantes, segundo estimativas para 2020, e desses 99,4% ficam na África e apenas 0,6% ficam na Ásia. Também temos a Turquia. A capital da Turquia é Ankara e não Istambul, e o presidente é o Tayyip Erdogan, e a moeda é a lira turca. E Istambul é uma das principais cidades turcas e fica na Europa e na Ásia. Sim, Istambul é a única cidade no mundo que é transcontinental e fica entre dois continentes. E esses dois continentes, as cidades são divididas pelo Estreito de Bósforo. E a área total da Turquia é de 780.580 km². Desses, 756.768 km² ficam na Ásia e apenas 23.812 km² ficam na Europa. E a população da Turquia é de 84 milhões de habitantes. Desses, 83,97% ficam na Ásia e 16,03% ficam na Europa. Muitas pessoas não sabem disso, mas o Cazaquistão também é um país transcontinental. A capital do Cazaquistão é Nur-Sultan, que antigamente era conhecida como Astana até 2019, quando mudou de nome, e essa capital, Nur-Sultan, fica na Ásia. E o atual presidente do Cazaquistão é o icônico Kassim Tokayev, que é um dos personagens mais icônicos do país desde a sua independência da União Soviética. A moeda do Cazaquistão é o tenge e a língua é o cazaque, que se assemelha muito ao russo. Então, a maioria das pessoas sabe falar também o russo, que são línguas bem parecidas. E a área total do país é de 2.717.300 km². Desses, 2.346.927 km² ficam na Ásia e 370.373 km² ficam na Europa. E a população do Cazaquistão é de 14.757.767 habitantes, que é equivalente ao estado brasileiro da Bahia. E dessa população, 13.472.593 ficam na Ásia e 1.285.174 ficam na Europa.